Se as pessoas quiserem ver um filme verídico, né, assim, que a possessão acontece desse jeito, é um filme indicado pela Associação Internacional dos Exorcistas. Às vezes você já viu, Nefários. Já, bom demais. É aquilo ali. Você assistiu aquele filme Nefários? É um filme totalmente imerso na realidade, é o Nefarious. Hoje em dia eu vi um filme Nefários, Sim, interessante, aliás, inteligente. recomendo demais. O demônios não existem. Meu querido Brasil, no vídeo de hoje eu vou expor a minha crítica ao filme Nefários, uma obra cinematográfica produzida e publicada pelo streaming, a Amazon Prime, onde os autores, que são cristãos ferrenhos, radicais e fundamentalistas, altamente fundamentalistas, se utilizaram de um filme para atacar contundentemente não apenas o ateísmo, mas a dignidade da pessoa do ateu, tratando-o como um lixo, uma escória social, um filho do diabo, um predestinado às trevas e tudo mais. Você é um fingido que nem ele. Tá querendo só testar a validade das próprias convicções. Faz o seguinte, cara, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e eu me sinto um privilegiado pela sua presença. Muito obrigado a você pela sua participação e, acima de tudo, muito obrigado por sua preferência, por sua audiência. A você que vem de todos os municípios, de todos os estados do Brasil, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Se você gostar do nosso conteúdo, Jason, gostei do teu conteúdo, cara, não perde a oportunidade. Faz o seguinte, se inscreve agora mesmo no nosso canal, dá uma força, aperta só um botãozinho e acabou o problema. E você se inscreve no nosso canal, tá certo? O livro, por quê? Jesus mentiu sobre sua segunda vinda. Pessoal, as pessoas que têm visto, lido este livro aqui, nossa, têm dito coisas maravilhosas, são pessoas que já se utilizaram, estão lendo, sabe? Estão gostando demais da estrutura do livro, tá? Ficou muito bonito esse livro, cara. Muito bonito mesmo. Vale a pena você adquirir seu livro. São 460 páginas este livro aqui, tá? Jason, valeu, chegou. Fala comigo, Jason. Aí, eu sou o Tony Paulino, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Pra te informar aí, ó. Acaba de chegar em minhas mãos, ó. Aqui, ó. Chegou o livro de Jason Ferrer. E aí, Jason, muito obrigado. Chegou. Tô falando aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Olá, Jason Ferreira. Muito obrigado. O seu livro já chegou em minha casa. Fala, Jason. Tudo bem? Aqui quem fala é a Graça. Eu queria te perguntar qual foi que eu recebi hoje, ó. Porque Jesus mentiu. Livro maravilhoso pelo que eu vi. Muito bem feito. A qualidade do material, muito top. Parabéns, viu? Com certeza eu vou amar. Já dei uma olhada assim, ó. Perfeito. Nota 1000. Chegou, Jason. Obrigado, hein? Recebido. Obrigado mesmo, de coração, hein? O livro do Jason Ferrer, o livro tem uma qualidade impecável, né? Olha as páginas aqui, cara, olha como essas páginas, elas têm uma qualidade diferente né, das demais páginas de outros livros, cara. Quem ainda não fez o pedido, faça, gente, faça, porque é um conteúdo que tem que ser levado para muitas e muitas outras pessoas. Já chegou, tá aqui nas minhas mãos. E vamos começar então a descobrir, né? Olá, Jason, muito boa tarde. Só para deixar registrado e o nosso agradecimento, chegou o nosso livro aqui em Portugal. Muito obrigado, viu? Uma coisa interessante, Brasil, é que eu já vi o ateísmo sofrer vários ataques. O ateísmo ele é atacado pelos fundamentalistas por diversas formas, diversas portas, janelas com portas e tudo. Mas ele é atacado pela literatura, pelo cinema, política, pregações, nos púlpitos, nos altares e em diversos campos da comunidade. É por isso que o ateu que descrê de Deus tem na sua própria vida uma incoerência, porque ele é criatura. Então ele pode dizer quantas vezes que não crer em Deus, a sua vida é evidência irrefutável da existência de Deus. Mas esse filme foi um ataque covarde não somente ao pensamento ateu, mas à pessoa, à dignidade do ateu. É claro, Brasil, que o filme Nefário se trata de uma ficção, mas é uma obra que apela para as crenças cristãs incompreensíveis, aquelas crenças irracionais que não temos condição alguma de explicar racionalmente,
como crenças em anjos, em demônios, céu, inferno, salvação, pecado, etc. O filme quer reimplantar na cabeça das pessoas as lendas urbanas e as fábulas, como se todas essas coisas tivessem um fundo verdadeiro. Então prova, me faz acreditar. Prova que você é um demônio. Ok, James. O filme, na verdade, começa com um criminoso que está prestes a receber a pena capital, a pena de morte, uma eletrocutação. Mas antes, ele precisa de uma avaliação imparcial de um médico psiquiatra para saber se esse criminoso, se esse réu, se esse condenado, ele está pronto para receber essa penalidade ou não. Terminamos por aqui. Para saber se ele está brincando com o sistema ou se ele está fingindo, se ele é ou não um psicótico ou um psicogênico, se ele sofre ou não de transtorno dissociativo de identidade, se o cérebro dele perdeu ou não o controle da realidade no momento que ele estava cometendo os crimes, até mesmo para saber se esse criminoso teve algum estresse mental ou emocional e por ali se vai. Contudo, os produtores do filme, eles desejaram que o espetáculo tivesse uma conotação espiritual, uma guerra espiritual satânica, algo sobrenatural. Então esse filme, Nefários, ele procura se identificar com aquele público que possui as mesmas crenças que ele, que na verdade é a maioria, para que o ateu seja visivelmente atacado, ridicularizado e visto como um inimigo íntimo do diabo. Até agora, você está entendendo perfeitamente aonde eu quero chegar e o que eu estou falando sobre esse filme? Se você tiver até agora, se você entendeu, coloca nos comentários. Jason, olha, cara, eu estou captando a ideia desse filme. É uma ideologia de uma maioria contra uma minoria. Você está entendendo? É uma guerra espiritual. Todo aquele cristão que quer vencer na política ou que quer se dar bem, ele precisa de igreja, ele precisa desse livro, ele precisa colocar Deus acima de tudo, acima de todos, fazer um discurso de guerra espiritual para que o crente possa se conectar e dizer, opa, essa guerra é minha. Lá em Marcos 10:30, pega a Bíblia aqui, deixa eu ler aqui. Vou fazer um trem aqui. Vou fazer um negócio que comunista leva a Bíblia. Ele trouxe uma Bíblia. Tinha uma Bíblia aqui agora, que eu acabei de devolver pro segurança. Vamos pra guerra. Desembainhe a sua espada e se prepare para lutar. Olha o grande desafio. O desafio são quem são os ateus. E todos aqueles que pensam diferente deles. Ou todos aqueles que pensam diferente deste livro. Ou todos aqueles que têm um pensamento diferente da cruz. Seu ignorante, medíocre. Tá achando que seu ateísmo tá protegendo você? Esse filme, Brasil, Nefários, é uma obra que aperta vários e vários gatilhos mentais. Ele ativa nas pessoas o viés de confirmação e se esforça ao máximo para que essas pessoas abandonem a realidade, abandonem a crítica para agirem com dissonância cognitiva, a fim de fazer com que essas pessoas acreditem sem provas ou sem a menor evidência nessas fábulas bíblicas aqui. Você está entendendo? Então quer dizer, eles querem fazer com que a sociedade acredite nessas coisas, no gibi. Você acredita nisso? A proposta do vídeo é fazer com que você abandone definitivamente a ciência e se apegue ao mundo espiritual. Porque se você não fizer isso, tem um diabo do outro lado lá te esperando no inferno. Eu tava vendo hoje um vídeo da pessoa indicando aquele filme Nefários pra cristão. Porque eu pondero o que eu assisto, porque eu sei que tudo dá legalidade demoníaca pra gente cair, pra gente errar, pra gente pecar. Porque quando você vê um filme de terror, você abre um portal no mundo espiritual na sua casa pra esses demônios agirem na sua vida. E o interessante de tudo é o enredo desse filme, a maneira como ele é conduzido. Ele mostra um paciente possuído pelo demônio descrevendo em detalhes a carreira profissional do psiquiatra e revelando em palavras a sua vida pessoal desde quando ele começou a faculdade até aquele momento. E isso, na verdade, impressionou logo de início o médico psiquiatra. E fizemos tudo bem na cara de vocês, James. E agora o mal está por toda parte. Diante de todas essas revelações bombásticas que o demônio estava fazendo para aquele médico ateu, que é também psiquiatra, o médico disse
para aquele paciente que ele era ateu, mas pediu imediatamente uma prova se de fato era o diabo que estava ali. Então, uma lâmpada se explode na hora que ele pede a prova. E a entidade, ela deseja ser chamada de Lorde, Príncipe Supremo. E sabe onde começam as primeiras controvérsias de tudo? E se você assistir o filme, você vai perceber nitidamente isso. O interessante do filme é que o personagem principal, o detento, que está amarrado, inclusive, o possuído, ele afirma que o Dr. Marty, que é o ateu psiquiatra, é amigo dele, demonstrando que todo ateu é amigo de Satanás. Sendo irracional. Eu sou o ser mais racional possível que você vai conhecer. Diante disso tudo, o demônio abre um cenário para ele e começa a descrever como que é o comportamento humano, que começa a dar vazão para que o demônio possa entrar. Então esse demônio, ele afirma que existem permissões onde o hospedeiro ou a casca dá lugar para ele entrar, e tudo começa na ausência do batismo. Ou seja, as pessoas não batizadas são alvos dos demônios. O filme Brasil deixa muitíssimamente claro e evidente que todo pensamento que não é cristão, que não esteja submetido ao carpinteiro, a Jesus, que não esteja rendido à Bíblia e não esteja confessando Deus como o Senhor, é do diabo. E pronto. Ponto final. Ao desenrolar do filme, o demônio vai se manifestando para o ateu, dando provas irrefutáveis de que ele está ali. Eu estou aqui, James, não vou a lugar nenhum, você não vai ter que lidar comigo. Então ele começa a apresentar, por meio do seu hospedeiro, no caso o paciente, o prisioneiro, alguns graus de possessão, que começa com a tentação, a obsessão, a infestação, a posse e a subjugação. Então ele diz que as pessoas começam a abrir as portas da sua vida para ele através dessas características. Nefários, na verdade, é um filme apologético, onde cristãos completamente fundamentalistas, eles não querem vencer as pessoas pelos argumentos, mas pelo medo. Então ele reforça a crença de que existe, de fato e de verdade, um inferno literal, onde o diabo está lá, esperando pelas vítimas que estão aqui na Terra. Se as pessoas quiserem ver um filme verídico, né, assim, que a possessão acontece desse jeito, é um filme indicado pela Associação Internacional dos Exorcistas. Não sei se você já viu, Nefários. O filme é totalmente teológico, é apologético, evangelístico, bíblico e radicalmente cristão. É marcado, inclusive, por superstições antigas, sobre as fabulosas ou sobre as fábulas do cristianismo. Eu acredito que um dos momentos mais marcantes desse filme, que tem muitos outros, é quando o médico, ele, humildemente, tranquilamente, ele afirma e admite que é ateu. E na mesma hora o demônio dá uma risada da cara dele, como se estivesse levando o público, os telespectadores, a ridicularizar e a rir do ateu e do ateísmo. Eu tô começando a gostar de você, James. E a partir daí, se você prestar bem atenção à fisionomia do personagem principal, você vai ver que ele está com uma cara de raiva. Através dele, o demônio afirma que o ateu é um saco de carne ignorante, um lixo, alguém que age a favor do diabo, um ser desprezível, uma criatura inferior desde a criação do universo, uma pessoa orgulhosa, frustrada e vaidosa, que não teme o Criador. E o diabo está dizendo, mas eu acredito que o Criador existe, mas você... Aí ele começa a soltar coisas horríveis a respeito de todo e qualquer ateu do mundo. E eu digo para você, Brasil, infelizmente, católicos e protestantes levam a sociedade a odiar os ateus. Qual é a ideia deles? É inferiorizá-los como seres humanos, mostrar que esse pensamento ateu não tem validade na sociedade. O filme, ele leva os telespectadores a terem mais preconceitos e discriminação contra os ateus, como se não bastasse toda a carga de preconceito e discriminação. Eu digo pra você, Brasil, o filme nem sequer é discreto. O filme nem sequer passa a ser sorrateiro para explicar todas essas coisas. Não, ele é um filme contundente contra o ateísmo.
E outra parte importantíssima desse filme que você do outro lado não poderia deixar de prestar atenção é a crítica ferrenha que os autores que são cristãos fazem contra aqueles outros cristãos liberais que apoiam a liberdade, cristãos que apoiam a pluralidade, a ciência, o relativismo. E isso a gente vê no momento do filme, na hora que o padre chega no presídio. Então o demônio se agita, ele esperneia e pergunta: o que você veio fazer aqui comigo, filho de Deus? Por acaso o carpinteiro te mandou aqui para me atormentar? Quer comigo, filho de Deus? Veio até aqui me atormentar antes do tempo! O interessante da parte desse filme é que o demônio fica confuso. Ele pensa que aquela pessoa que está ali, o sacerdote, é de fato um homem de Deus. Então ele faz um tratamento completamente diferenciado para o padre. Mas para o ateu é um saco de lixo. O padre é um santo filho de Deus. Você entende a proposta do filme, Brasil? No entanto, Brasil, quando o padre afirma que não acredita em demônios, mas acredita na ciência médica da saúde mental, através da psicologia, da psiquiatria, isso deixou o demônio mais tranquilo e feliz na presença desse sacerdote. Porque o padre não é uma ameaça, mas o padre é um aliado de Satanás, assim como o ateu. Você está entendendo a crítica? Esse filme Nefário, sem sombra de dúvidas, é um filme altamente raivoso, porque demonstra o que os autores do filme gostariam de dizer abertamente contra esses grupos sociais, que eles odeiam. Então, o que eles não conseguiram dizer abertamente, disseram através do filme. Se você ver o filme, ou se você já viu o filme, talvez possa concordar comigo. Mas o diabo, ele diz para o ateu que o padre é muito moderninho e que essa modernidade em nome da ciência, além de racional, acabará no inferno para onde o padre vai. Porque o padre não está dando mais vazão à Bíblia. O padre, ele está entendendo que a Bíblia é apenas uma alegoria, que nada dessas coisas aqui aconteceu e que diabo, demônios, são tudo frutos de doenças mentais, psíquicas. Então o diabo ri e diz para o padre também que o lugar dele está preparado no inferno. E eu vou trazer para vocês aqui uma coisa interessante. Veja que na ficção, o demônio, nos filmes, né? O demônio ou os demônios dão várias provas, várias evidências da sua existência. Mas na vida real, aqui, agora, no estúdio, não existe uma única prova desses demônios. Nos filmes, os demônios fazem as pessoas voarem, luz se apagar, móveis saírem do lugar. Eles andam pelas paredes, correm pelas paredes, eles contrariam a gravidade, eles se contorcem completamente, falam das coisas que vão acontecer do futuro. Mas na vida real, nada disso acontece para convencer a mim ou convencer qualquer outro ateu. Diante disso daí você compreende, cara, o que o filme faz na cabeça das pessoas que acreditam nisso? Na vida real não acontece nada disso. Você não vê esses demônios na vida real. Uma outra parte do filme que me deixou completamente horrorizado foi no momento em que o filme reforçou a ideia de que as pessoas que cometem atrocidades, prestem atenção, aquelas pessoas que cometem atrocidades, todas elas que cometem roubos ou estupros, furtos, abortos, eutanásias, assassinatos, elas estão simplesmente possuídas pelo diabo. Veja o perigo que esse filme causa na esfera judicial. Se assim fosse, Brasil, seria um erro da justiça condenar esses humanos ou essas pessoas. Logo, esses padres pedófilos, assassinos e estupradores deveriam ser absolvidos, porque os bichinhos, os coitados, estavam dominados pelo diabo. Aí é fácil qualquer pessoa se defender num tribunal dizendo que estava possuído por um demônio. Se a pessoa estava possuída por um demônio, logo ela está inapta, ela é imputável, ela está completamente livre de toda e qualquer pena, de qualquer penalidade, de qualquer código, nada pode ir contra essa pessoa. Você tá entendendo? E uma coisa que eu observei nesse filme sem noção, cara, é que o diabo deixou bem claro que o que ele queria é o espetáculo, era a notoriedade, eram os holofotes. Então por que ele habitou num prisioneiro e não num presidente, num ministro, num ditador desse daí, poderoso de uma nação, e com isso provocar a Terceira Guerra Mundial e várias atrocidades? Entendeu? Brasil, nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito de todo o meu coração que você do outro lado
tenha entendido perfeitamente como funciona essa guerra ideológica. É chamado, na verdade, uma guerra fria, porque as pessoas que estão do lado de lá, esquerda, direita, centro político, elas possuem as suas ideologias. Mas qual é a nossa luta aqui? A nossa luta é conscientizar as pessoas, para que elas não caiam nos contos de fadas, para que elas não deixem que suas mentes sejam atropeladas por esses gibis, que são, na verdade, bíblias para crianças. Pessoas que, na verdade, ao invés de avançarem, de se desprenderem do medo, de fazerem perguntas, pessoas que deveriam estar avançadas na ciência, deveríamos aqui no Brasil ter pelo menos um prêmio Nobel. E nós não temos um sequer em 500 anos. Você está compreendendo? Veja quantos prêmios Nobel, não sei se está assim escrito, não sei se é assim falado. Se eu estiver errando, você me fala. Mas veja quantas pessoas dessas em Harvard. Harvard produziu mais de 250 prêmios Nobel. Você está entendendo? Aí a Argentina tem mais ou menos uns 5 ou 6. O Brasil não tem nenhum. E isso tudo, cara, por causa da nossa superstição. Porque esses medinhos que a gente tem, essas travas psicológicas, esse acreditar-se em prova, essa coisa de dizer que Deus vai me dar, que Deus vai fazer, que tudo posso naquele que me fortalece, menos ressuscitar morto, menos curar amputado, menos libertar uma pessoa de uma doença degenerativa, né? Uma síndrome de Down, por aí se vai. Isso não pode fazer, mas tudo posso naquele que me fortalece. Na verdade, nós temos mais supersticiosos, pessoas com misticidade, pessoas que, na verdade, olham para o céu com muita fé e pouca luta, estudam pouco, interpretam pouco, lê pouco, não sabe de nada da vida, é só dancinha do TikTok o tempo todo, é uma cambada de gente idiota. Me desculpa falar assim do Brasil. Se você é um patriota, até admiro o seu patriotismo, o seu nacionalismo, o seu chauvinismo. Vídeos, filmes de força ativa abrem portais espirituais. E isso todo mundo está cansado de saber. Quando não respinga em você, respinga nos seus filhos, respinga no seu trabalho, respinga até nos seus animais. Mas, infelizmente, o Brasil não tem muito o que oferecer. Entende isso? E você vê que tudo isso acontece por causa dessa teologia macabra de que a qualquer momento Jesus está voltando. Não compre, não venda, não se relacione, não faça assim, não faça assado. Jesus está voltando semana que vem, mês que vem. Ah, Jesus não apareceu neste século, mas agora no século que vai entrar tudo indica. Tudo já está mostrando que Jesus está voltando. Certo? Olha, uma pedra caiu, uma árvore se desmoronou. Agora nós tivemos uma tempestade. Isso é a prova cabal de que Jesus está voltando. Você está entendendo, meu irmão, como são as coisas? E para você acabar com esse misticismo, para você acabar com esses medos, sugiro a você, de todo meu coração, cara, lê esse livro. Leia esse livro, tu vai se libertar completamente. Porque é um livro completamente bíblico. Aí você fala, Jason, peraí, você quer me dizer que você usa a Bíblia para mostrar que Jesus mentiu na Bíblia? É. Exatamente isso daí. Então eu mostro os maiores e melhores argumentos dos PhDs, dos cátedras em teologia, os seus comentários bíblicos. Eu mostro em cada texto os comentários bíblicos de diversos respectivos teólogos, católicos e protestantes, e provo para você onde está a mentira nesse argumento, onde está a falsibilidade desse argumento. Então, Brasil, o que esses teólogos cristãos fundamentalistas desejam fazer é colocar a população contra a ciência, é colocar a população contra os ateus, para que estes homens, para que estas pessoas não acordem aquelas outras quanto às suas superstições. Porque o que eles desejam é uma sociedade medrosa, atrasada, para que eles, os padres e pastores, possam fazer dessas pessoas massa de manobra. É por isso, cara, que o ateísmo e a ciência são os grandes, maiores empecilhos para os negócios desses pastores. Porque sem fé e sem dízimos, os padres e pastores e espíritas e espiritualistas ficam desempregados.
e são obrigados a trabalhar. Qual é a grande ideia? Qual é a grande malandragem desses teólogos, padres, pastores e por aí se vai? É que, por intermédio dos filmes, da TV e da grande mídia, esses católicos e protestantes acabem desestabilizando a sociedade e redirecionando a visão de mundo de muita gente a ponto desses humanos sequer reconhecerem que tudo isso está ocorrendo diante dos olhos deles. Há um palmo do nariz. Mas eu tenho algumas perguntas, cara, pra gente terminar aqui agora. Veja, qual cristão ou qual satanista provou a existência de Deus ou do diabo até agora? Nenhum! Qual evidência nós temos que essas entidades existem? Nenhuma! Nós podemos provar que essas entidades... E outra pergunta importante. Será que nós, neste exatíssimo momento, podemos provar essas coisas? Não, de modo nenhum. Por que então, Brasil, você deve acreditar nisso sem a menor prova? Me responde aí. Bom, eu desejo a você um fortíssimo abraço. Espero muito e de todo o meu coração que você tenha entendido a minha crítica, tenha entendido a minha proposta e, ao mesmo tempo, que você se conscientize. Eu desejo a você um forte abraço, como eu já te desejei, e espero muito você no próximo vídeo. Até lá, Brasil!